Brevidades, com a doutora Beatriz Breves. Todas as segundas-feiras, a doutora Beatriz Breves está ao vivo com a gente aqui no Estúdio CBN para falar de um sentimento, talvez pouca gente admita que já teve, mas muita gente já viu outras pessoas tendo um sentimento de superioridade. Não é isso, doutora Beatriz? Boa tarde, seja bem-vinda. É isso, boa tarde você, Marco, boa tarde os ouvintes, a todos da rádio. Muito bom estar aqui mais uma vez falando de sentimentos. Sim, eu acho que tem gente que tem medo de admitir que a gente tem todos os sentimentos. Claro que o que vai determinar se eles são ou não bons dentro da gente, funcionam, não é que sejam bons ou ruins, é se eles funcionam construtivamente ou não, é o quanto é o uso que a gente vai fazer deles. Então, o sentimento de superioridade, que é o sentimento que nós vamos falar hoje, dependendo do uso que se faça dele, ele até tem seu lado construtivo, mas a gente vai ver ao longo da conversa, né? Em tese, o que eu digo, o sentimento de superioridade, o que as pessoas normalmente entendem como sentimento de superioridade, é aquele sentimento em que a pessoa se sente melhor do que as outras pessoas. Ela tende a se sentir de forma a inferiorizar o outro, ela se sente superior ao outro, né? É basicamente isso, o sentimento de superioridade no senso comum. Bom, a senhora explicou o que é o sentimento, mas como é possível diferenciar uma pessoa que se valoriza daquela que se sente superior aos outros? Pois é, eu diria que não é tão difícil não, porque você olha, a pessoa que se sente superior à outra é muito curiosa, ela muda até a postura, ela anda de nariz em pé. Era como se ela olhasse o mundo, a gente sente, né? Ela olha o mundo por cima, ela está superior a tudo e a todos, ela vai assim, né? É aquela pessoa, eu sou o tal, né? E vai andando. Então são pessoas que normalmente não admitem reconhecer algum erro, porque elas não erram, elas são melhores que todos, né? Elas botar em xeque uma pessoa dessa, jamais você consegue, porque ela vai ficar muito ofendida, vai ficar indignada, como ousa você, um ser inferior? É claro que nós estamos falando do sentimento de superioridade na sua máxima, né? Porque tem variações, mas na sua máxima é isso, essa pessoa não aceita que seja colocada em xeque, ser chamada a atenção, ela tem que ser sempre o centro das atenções, e ela também não perde a oportunidade de sair desdenhando os outros, enfim, ela sempre é a melhor, se considera a melhor acima de tudo, de todos. É outra característica dessa pessoa de nariz empinado, como o povo gosta de falar, né? Ela vive contando lorota, tudo isso para se autoafirmar. E já a pessoa que se valoriza, não, a pessoa que se valoriza, ela simplesmente reconhece o valor que tem, ela simplesmente também reconhece o valor que o outro tem, ela até admite que não sabe tudo, ela admite que se ela posta em xeque, ela vai dizer, eu vou pensar sobre isso, porque ela reconhece o valor dela. A pessoa que do sentimento de superioridade, ela está tendo que o tempo todo está se afirmando, porque no fundo, ela se sente inferior. E a pessoa que se reconhece, não, ela está na vida para crescer, umas coisas ela sabe, outras coisas ela não sabe, simples assim. Como é diferente uma coisa da outra, né? E quais sentimentos podem acompanhar esse sentimento de superioridade? Eu diria que, olha, são várias possibilidades, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, as pessoas fazem seus caldos internos, né, com vários sentimentos. Mas a gente pode pensar aqui um exemplo, só para a gente pensar, as pessoas terem assim, um mínimo, um parâmetro para começar a pensar em si, nos outros, né? No que ela pode adquirir, perceber no outro, assim. É claro que cada um tem que confirmar o que se percebe, porque a gente não adivinha o que está dentro do outro, não. Isso depende da confirmação do outro. Há que tomar cuidado com isso. Mas eu diria que um sentimento que está presente sempre, eu diria que eu, pelo menos, nunca vi o sentimento de superioridade. No sentimento de superioridade não está presente o sentimento de inferioridade. Porque, na verdade, a pessoa se sente tão lá por baixo, tão inferior, e ela não sabe o que fazer com aquilo. Então, ela, ao invés de lidar com esse sentimento de inferioridade de uma maneira a tentar crescer, ela reage sobre ele, né? Ela faz uma reação ao oposto, ela se torna
se autoafirma na superioridade. Então, eu diria que, basicamente, dificilmente você vai encontrar alguém com sentimento de superioridade que, no fundo, mesmo que ela não tenha consciência, ela se sente muito inferior. Aí, quando você está diante disso, você agrega aí, por exemplo, dando com efeito dominó, você agrega aí, por exemplo, a insegurança. Porque se eu me sinto muito por baixo, eu me sinto insegura. A pessoa tende a se sentir insegura em relação a si mesma, né? Aí você fica assim, aí o que acontece? Dentro disso tudo, autoestima baixa, inferioridade, insegurança, inevitável uma autoestima baixa, vai efeito dominó, né? E aí você vive o quê? Dentro disso tudo você vive uma frustração, porque você não consegue se sentir realizado na vida, você está sempre nessa coisa. Aí é que vem uma diferença, né? Feito isso, vem uma grande diferença entre você seguir com o sentimento de superioridade para prepotência ou para arrogância. Você vai dizer, bom, são sentimentos diferentes, eles quase sempre andam juntos, mas eles têm momentos de ação diferentes e de sentir diferente. A prepotência é quando a pessoa se sente superior e ela vai sempre se sentindo superior. É mais ou menos o que eu descrevi há pouco sobre o sentimento de superioridade. A pessoa sempre está no auge, sempre ela, sempre. Ele está sempre se afirmando em cima dos outros. Já o arrogante, ele se sente superior, mas ele é mais pontual. O sentimento de arrogância que eu falo, né? Ele é mais pontual. Vou dar um exemplo assim, é como se você tivesse uma pessoa que ocupasse um cargo assim de autoridade e ela naquele momento, já que ela se sente inferior, e vem todos esses sentimentos que eu falei anteriormente, ela abusa do poder para se sentir superior. Aí ela fica arrogante. Agora, é claro que prepotência e arrogância andam muito juntos e seriam mais ou menos um efeito dominó do sentimento de superioridade, que é o efeito dominó do sentimento de inferioridade. Acho que essa mistura toda de sentimentos é que vai dando a predominância do que a gente é e sente, né? Sem dúvida. Aí tem essa questão de pessoas que podem se sentir superior sem necessariamente estar inferiorizando alguém. É isso que eu estava falando no início, porque normalmente as pessoas tendem a pensar o sentimento de superioridade como algo mais destrutivo, mais no campo da arrogância, da prepotência, esse aspecto em que a pessoa normalmente ela desdenha do outro. Mas não, você pode ter o sentimento de superioridade que você se reconhece. Ora, se eu sou boa naquilo que eu faço, se eu sou um campeão naquilo que eu faço, eu sou superior naquilo que eu faço. E se eu me sinto superior também naquilo que eu faço. É óbvio. Agora, isso não é sinônimo que, em me sentindo superior em determinado aspecto da vida, eu me torne superior àquela outra pessoa, que é o que o sentimento de superioridade, no outro viés dele, a pessoa se sente assim. Nesse caso, não, a pessoa pode se sentir superior e reconhecer que, em alguns aspectos, ela até, de fato, e se sente com justiça superior àquela pessoa. Mas isso, em outros aspectos, aquela pessoa, com certeza, será e se sentirá superior a você. Quer dizer, você não implica em tornar o outro inferior. No primeiro viés do sentimento de superioridade, é necessário tornar o outro inferior para que ele se sinta superior. Nesse não, ele se reconhece nos seus valores e pronto, e reconhece também o valor do outro. E esse sentimento de superioridade aí é bom de sentir, é importante, porque ele nos dá o reconhecimento daquilo que a gente é, mas sem desdenhar do outro, sem precisar. Aí não tem uma inferioridade por trás, não tem uma pessoa que se reconhece daquilo que ela é. Para lidar com uma pessoa que se sente superior, como que a gente faz? É difícil, porque a pessoa, na verdade, a gente percebe que aquela pessoa está desdenhando da gente, a gente percebe que aquela pessoa está, né? O problema se dá, aí é que entra a questão, porque aí você não pode cair na armadilha de concordar com ela, porque aí quem se sente inferior e não se coloca no sentimento de superioridade, diante de uma pessoa dessa corre o risco de aceitar esse lugar de inferioridade. Aí eu diria que é quase impossível. E nesse caso a pessoa tem que buscar dentro de si, tentar sair desse lugar. E aos poucos, se é uma pessoa que interessa a ela, que ela gosta, enfim, e mostrando à pessoa que ela não precisa, ela tem o valor dela, que aquilo tudo, na verdade, é uma fachada que ela cria diante de um não reconhecimento do que ela é. A gente não precisa ser reconhecido, e ela não deve ser reconhecida pelo que se tem, e sim pelo que se é, né? Então, essa pessoa não está se enxergando e talvez você possa ajudar essa pessoa a se enxergar, mas jamais cair na armadilha
de aceitar esse lugar de inferioridade. Doutora Beatriz Breves, falando bastante sobre o sentimento de superioridade, muita gente se reconheceu ou reconheceu outras pessoas no nosso dia a dia. Muito obrigado pela participação, boa semana. Para ti também uma boa semana para todos. 2h46. Estúdio CBN.